Ok, gente. Então, meu nome é Mariana Mancini. Falei com a maior parte de vocês. Eu sou coordenadora do CELP-Brás, aqui no SEB. Eu trabalho com o CELP-Brás desde 2016, mas eu coordeno desde 2021. Hoje eu vou comentar com vocês e explicar um pouco sobre a prova e sobre o processo de inscrição. As inscrições abriram hoje, mas o sistema estava bem problemático, então eu preferi mandar o e-mail de comunicação de abertura das inscrições amanhã, que aí as coisas já estão mais normalizadas. É, eu tenho aqui, primeiro, uma explicação do para que serve o CELP-Brás, né? Eu sei que cada pessoa tem o seu objetivo quando vai fazer a prova, mas se você olha na página do INEP, que é a página oficial do órgão do governo que faz a prova do CELP-Brás, eles dizem que o CELP-Brás tem a finalidade de comprovar o nível de proficiência de português. Então, para que você, se você estudou sozinho, se você estudou no instituto, não importa. Você estudou no YouTube, o único lugar que pode dizer o seu nível de português do Brasil é o CELP-Brás. Nenhum instituto ou nenhum professor pode fazer isso. A pessoa somente pode dizer quantas horas você estudou, quanto tempo você se dedicou ao curso, mas o nível certificado é somente através do CELP. Também muitas pessoas utilizam o CELP-Brás, para entrar em universidades do Brasil. O Brasil tem muitas opções de cursos de graduação, mestrado e doutorado, que são abertos aos estrangeiros e são grátis. Muitas universidades pedem o CELP-Brás antes de você entrar no curso. Algumas permitem que você faça o CELP-Brás durante o seu curso também, mas é um requisito com certeza para todo mundo que estuda no Brasil. E se você tenha o desejo de um dia estudar em algum país, considere o Brasil, porque as oportunidades são muito grandes, realmente. Eu tenho vários ex-alunos que estudam ou já estudaram no Brasil. Se você não está interessado em estudar no Brasil, o CELP-Brás também traz uma carga de compromisso com o idioma para o seu currículo. É diferente você dizer que estudou português a você dizer que você está certificado. Então, realmente ele dá um sentido muito forte para o currículo de alguém que já estudou o idioma. Sobre as inscrições, eu acho que aqui não tem ninguém que já tenha feito a prova antes, eu acho. Mas as inscrições abriram hoje e vão até o dia 17 de janeiro. Isso para fazer a prova de março, né? Nós teremos uma prova do céu. Nós temos sempre duas provas anuais, uma no primeiro e outra no segundo semestre. A prova de março vai ser a partir do dia 11 de março. E a primeira coisa que você tem que fazer é fazer a inscrição. A inscrição é nesse site aqui, eu também mandei no e-mail para vocês. Se você entra, essa é a página, e aqui vai ter realizar inscrição. Eu não vou fazer o processo, eu somente vou mostrar para vocês, mas você vai responder a várias páginas de informação. Então, primeiro você coloca aí sua informação pessoal, e aí você vai avançando. E eu sempre peço que os candidatos tenham muito cuidado com a parte 5. A parte 5 é o questionário. E daqui a pouco eu explico para vocês por que essa parte é tão importante. Enfim, o importante é que você entre na página, faça a sua inscrição, coloque aí toda a informação. E aí, depois que você faz essa inscrição, obviamente, o CEP-Brás eh, não é uma prova obrigatória para ninguém, então ela tem um custo. O custo atual é de US$ 110 no SEB. E aí, o que você faz? Depois que você fizer a inscrição, se você fez a inscrição para fazer a prova no SEB, eu recebo a sua inscrição no sistema, e aí você pode ou ir ao SEB do Passeio Colón, para quem mora em São José, ou para quem é da Costa Rica,
Pode ir lá, levar a seguinte documentação: somente a cópia do documento utilizado na inscrição, sua cédula ou seu passaporte, e o comprovante de pagamento de US$ 110. Essa edição nós permitimos que as pessoas paguem duas vezes, né? Então, metade em janeiro. Então, você somente teria que levar o comprovante da primeira parte. Mas a maior parte das pessoas não vai até o SEB. As pessoas falam comigo pelo e-mail. Então, depois que você fizer a sua inscrição, você pode enviar o e-mail para mim lá no e-mail do CelpBras, com o comprovante de pagamento. Lá na página aparece qual é a conta bancária que você deve fazer o pagamento, e o comprovante de pagamento e a cópia do seu documento. Quando eu receber essa documentação, eu vou te enviar um e-mail perguntando, dando duas ou três opções de horário da prova oral. Porque a prova oral, você escolhe o seu horário, dependendo da disponibilidade, de acordo com as opções que nós temos. Então, nós temos opções de manhã, de tarde e de noite. Lembrando que a prova do CELP-Brasa é durante a semana. Então, é importante para quem estuda ou trabalha se organizar quanto a isso. Então, eu sempre mando, nós temos a opção de 9 da manhã ou 2 da tarde. E aí você escolhe seu horário de prova oral, e aí você já fica totalmente inscrito esperando o dia. Sobre a prova escrita, não podemos escolher a hora. Está lá no edital. Todo mundo faz a prova escrita ao mesmo tempo, que é no primeiro dia da prova. Nesse caso, vai ser no dia 11, terça-feira. Normalmente às 8 da manhã, a gente confirma por e-mail, lá no SEB do Passeio Colom, né? É uma prova presencial. Então, nesse dia, todas as pessoas que se inscreveram vão fazer a prova ao mesmo tempo. Diferente da prova oral. A prova oral, cada pessoa vai ter um horário diferente de acordo com o que ela escolheu no dia da inscrição, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre a prova escrita. A prova escrita, ela é com base em 4 redações. Diferente de muitos institutos e maneiras de aprender idioma que cobram que o aluno saiba o nome do tempo verbal ou saiba colocar o pronome oblíquo na frase, o CELPE-Brás não exige esse tipo de conhecimento gramatical como, certo? Você não tem que saber a estrutura, você tem que saber utilizar essa estrutura através das redações, das produções de texto. Isso para permitir que a prova seja inclusiva para quem estudou de maneira teórica e para quem estudou no Duolingo ou aprendeu com um amigo. Né? Todo mundo tem direito a aprender de diferentes maneiras. Então, você tem que saber escrever. Tudo aquilo que seria cobrado numa prova de gramática estará dentro da redação. Se você escreve bem os tempos verbais, se você sabe colocar acentuação, se você interpreta bem o texto, tudo isso é feito através da produção de texto. Então, as redações como funcionam? A primeira redação. Então, ok, a prova começa às 8, certo? Você chegou, tudo bem. Quando a prova começar, ela vai ter uma duração de 3 horas. Então, imagine que a prova começou 8h15. Eu sou uma pessoa muito pontual, então eu faço com que a prova seja o mais pontual possível. Tenho tempo de entregar as provas, de revisar os documentos. Imagine que começou 8h15. Então, 8h15, 9, 10, 11, 11h15 da manhã, a prova termina. Durante essas 3 horas, você vai ter que fazer uma redação a partir de um vídeo que nós assistimos aí. Então, tem uma projeção de um vídeo e tem um tema dessa redação. Você vai assistir o vídeo, fazer as anotações e escrever algo solicitado sobre esse vídeo. Depois, somente áudio. Escuta o áudio, anota, escreve uma redação com base no áudio. E os dois últimos textos, as duas últimas redações, são interpretações de texto. Então, vai ter um texto para você fazer uma leitura de uma reportagem, um artigo de opinião, e você talvez tenha que escrever a sua opinião sobre isso, ou responder o autor, enfim, tem diferentes tipos de textos.
Porque além de saber o vocabulário e a ortografia, o CELP-Brás exige também que você saiba usar os gêneros textuais, que são os diferentes tipos de textos que você pode escrever em um idioma. É muito diferente você escrever um e-mail para um amigo e escrever uma reportagem jornalística. Certo, o vocabulário é diferente, a estrutura é diferente, tudo isso é analisado no CELP-Brás. Então, se você for estudar para a prova, eu recomendo que vocês estudem lendo textos diferentes, aprendendo tipos de textos diferentes. Quando que você tem que usar um vocabulário mais formal? Quando você pode usar subtítulos? Quando não? Esse tipo de informação é bastante importante na prova do CELP-Brás. E essas quatro redações, elas já vêm com tema, gente. Elas já vêm com espaço separado. São 30 linhas por redação. A redação é escrita manualmente. Então, se vocês vão se preparar aí num curso preparatório ou estudar em casa sozinhos, lembrem-se sempre de fazer as redações escritas à mão. Porque o tempo que a gente escreve um texto digitando é muito diferente de escrever um texto à mão. Então, eu digo muitas vezes que muitos candidatos vão, não é que vão mal, mas vão menos preparados para a prova do que eles poderiam, somente por causa do cansaço físico. Porque a prova do CELP-Brás tem uma parte de cansaço físico, que é escrever. Quem aqui escreve 4 páginas em um dia à mão? Muito difícil, né? A gente digita tudo. Então, tem que fazer esse trabalho também físico de escrever os textos. Até agora, alguma pergunta sobre prova escrita? Tudo bem? Tudo bem. Ok, ótimo. Então, imagine que você terminou sua prova, lá as 4 redações, tudo bem, 11h15. Você saiu para almoçar e pode ser que a sua prova oral seja no mesmo dia à tarde ou de noite, também no dia 11. Os horários para o dia 11 acabam rapidíssimo para o primeiro dia, porque muita gente precisa ter um dia livre para o trabalho somente. Então, essa pessoa pega um dia de folga, faz a prova de manhã e a prova oral à tarde ou noite. Então, se é o seu caso, faça a sua inscrição já, certo? Porque eu acho que nós temos, acho que são 8 horários ou 10 horários para o dia 11 e a expectativa é de ter como 40 candidatos, 40 a 50 candidatos aí no primeiro semestre. Então, se você precisa fazer a prova oral no mesmo dia, corra e faça sua inscrição amanhã, de preferência. Pague metade da prova e aí você já vai reservar o seu horário. Porque as inscrições vão entrando e nós vamos ocupando os horários. E aí, depois, se você deixar mais para o final dos dias de inscrição, não tem problema, mas você vai ficar com os horários que sobrarem, né? Oi, Sofia, diga. Eu queria perguntar se você coloca o horário que você quer na plataforma da inscrição ou com vocês. É direto No comigo. SEB. Direto Ah, no SEB, comigo. Nós temos tá. um Excel com os horários disponíveis. E aí Ah, você vai tá. dizer para mim, Mariana, eu preciso fazer um horário à noite. Aí eu falo, nós temos dia 12, 7h30 da noite. Ok. Ah, tá bom. Mas é diretamente depois que você faz o comprovante de pagamento, é direto comigo. Ok? Tá. Obrigado, perfeito. Imagina, não tem problema. E aí, gente, nós temos muitas opções de horário. Manhã, tarde e noite, do dia 11, 12 e 13. E aí nós vamos acomodando, né, de acordo com a disponibilidade de vocês e com as inscrições que vão chegando no sistema. Como que a prova oral funciona? Lembra daquele questionário que eu disse para vocês? Nem sei se a página ainda vai abrir, porque ele tem um tempo, mas sim. Quando você faz a sua inscrição, você responde a um questionário, né? O que que é esse questionário? Esse questionário, ele vai fazer perguntas do tipo: quais são os seus hobbies? Por que que você estudou português? Você já visitou o Brasil? Esse questionário fica no sistema e nós recebemos esse questionário, nós, coordenadores. Quando chega o dia da sua prova oral,
nós já vimos esse questionário, nós já lemos algo sobre você. Então, a sua entrevista, porque nós chamamos de entrevista, mas é uma conversa, na verdade. A sua entrevista de prova oral, os primeiros 5 minutos, ela será com base no questionário, naquele questionário que você respondeu na sua inscrição. Então, qual é a dica? Não precisa escrever muito no questionário, mas escreva coisas sobre as quais você gosta de falar. Porque é isso que eu vou ler e vou falar, ela gosta, por exemplo. Ah, sim, o meu hobby favorito é jogar futebol. Eu adoro futebol. Por isso que eu estudei português. Ou, eu não trabalho fora, porque atualmente eu trabalho cuidando da casa e dos meus filhos. Eu adoro a minha família. Então, eu foco a conversa em um assunto que te interessa, certo? É diferente de você colocar lá. Ah, eu tenho muitos interesses. Eu gosto de cozinhar, viajar, fazer jardinagem, pintura. Então, pode ser que eu fale de um tema que talvez você nem queria falar tanto, certo? Então, foque o seu questionário em coisas das quais você gostaria de falar lá na hora. Mas sobre o questionário, são somente 5 minutos e a prova oral tem uma duração de 20 minutos. 5 minutos do questionário e 15 minutos do que nós chamamos de elementos provocadores. O que que é um elemento provocador? São imagens ou textos que nós vamos oferecer para você lá na hora fisicamente com um tema. E esses temas são dos mais variados: alimentação, família, meio ambiente. Você não tem como escolher isso, certo? Isso vai ser já selecionado antes de você entrar na sala. E por que que o CELP-Brás escolhe esse tipo de assuntos? Para ver se você consegue usar o seu português com diferentes temas. É diferente você falar do que você gosta, como no caso do questionário, e de você falar sobre qualquer outro tema. Então, você pode abrir um papel e ir lá dizer, por exemplo, teve um agora no último ano que foi sobre irmãos gêmeos. Tinha aí uma imagem de irmãos gêmeos e falava, é, estatísticas mostram a quantidade de irmãos gêmeos e que eles pensam as mesmas coisas. E aí você vai ler aquilo e vai comentar. O que que você acha, se você conhece, se você não conhece. E você não precisa falar o tempo todo sem parar, porque é uma conversa. Então eu vou estar lá com você, eu e minhas colegas, e se nós vemos que está acabando o assunto, nós fazemos perguntas. É uma conversa bastante fluida, gente. Ninguém precisa se preocupar. E aí são 3 elementos, 5 minutos sobre cada um. Então, 5 minutos sobre o questionário, 5 minutos sobre cada elemento, sobre cada tema diferente que nós vamos trocando aí. E aí totaliza os 20 minutos de prova oral. Passa muito rápido, então é importante que você fale bastante, porque essa conversa é gravada. Nós fazemos várias anotações durante a entrevista, mas nós colocamos pontuação aí, mas esse áudio é gravado porque ele é escutado e analisado no Brasil, né? Então, nós colocamos o áudio no sistema e a sua nota será ponderada no Brasil, através do áudio que eles vão escutar. A prova escrita não é corrigida na Costa Rica, é 100% no Brasil. Nós somente aplicamos a prova escrita. A prova oral, nós analisamos, colocamos notas, e aí a terceira nota, né? Porque tem a nota da pessoa que te entrevista, a nota do professor que observa, porque são dois professores aí na hora da prova oral, e a terceira nota do professor que vai escutar o áudio no Brasil. Então, para que seja o mais ético possível. Perguntas da prova oral? Ok. Então, fez a prova escrita, fez a prova oral, acabou a prova. Quanto tempo, né? É o que todo mundo quer saber. Vou falar dos resultados. Os resultados demoram de 60 a 90 dias. Normalmente eles estão demorando somente 60 dias, antes era um pouco mais demorado. Por que que demora tanto tempo? Porque são 4 redações por pessoa viajando para o Brasil para ser corrigido cada uma.
Então, é um processo longo. Todo o mundo inteiro faz a prova no mesmo dia. Existem postos aplicadores em todos os continentes. Então, realmente, é um processo logístico muito grande e trabalhoso. Então, em mais ou menos 60 dias, você vai receber aí um e-mail dizendo que os resultados estão disponíveis. E os resultados são virtuais. Na mesma página que você fez a sua inscrição, quando você faz a inscrição, você vai ter como um e-mail de confirmação para você fazer um login e uma senha. E aí, no dia de você receber o resultado, você entra aqui, ó, página do participante e coordenador. Você vai colocar sua senha e vai receber o seu título. Esse título, se você foi aprovado, eu espero que seja, você vai ter um desses quatro níveis. Porque o nível básico, ele não é certificado. Se uma pessoa teve o nível básico, ela não recebe nada. O nome dela não aparece na lista de classificados, porque você somente é classificado a partir do nível intermediário na prova do CEP. O intermediário é equivalente ao B1, depois nós temos o intermediário superior, avançado e o avançado superior, B1, B2, C1, C2, de acordo com o Marco Comum Europeu. Esse título do CELPE-BRAS, ele não tem validade, diferente de outros idiomas que você precisa refazer a prova a cada 2, 3 anos. O CELPE-BRAS não tem validade. O que pode acontecer, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela queria estudar numa universidade específica do Brasil. E essa universidade dizia: para estrangeiros que queiram estudar aqui, precisamos do CELPE-BRAS dos últimos 2 anos. Então, se ela tivesse feito há 3 anos, ela teria que refazer, porque era uma cláusula da universidade que precisava no máximo de 2 anos. Mas não é comum. Se é uma universidade ou alguma, por exemplo, eu já vi hospitais que recebem médicos estrangeiros para fazer residência no Brasil, pedem CELPE-BRAS de 5 anos, por exemplo. Então, se você tem um plano de estudar ou fazer algo no Brasil, pense que não demore mais que 5 anos para fazer o CELPE-BRAS de quando você for se candidatar. Mas se você diz, Mariana, eu não tenho esse interesse, eu somente quero fazer por causa do meu diploma, eu quero melhorar o meu currículo, então faça o CELPE-BRAS no momento que você se sente mais confiante para fazer. Ou seja, acabou o curso, faça o CELPE. Ou está trabalhando com português agora e praticando todo dia, faça o CELPE. Porque assim você vai ter a melhor nota possível e vai ficar lá tranquilo. Você pode acessar esse título sempre, você pode imprimir, você pode guardar no seu computador, é um título virtual. E também, gente, queria falar algo muito importante que é como se preparar. Agora, com a internet, tem muita informação. Você pode encontrar todo tipo de informações sobre o CELPE-BRAS. Quais são as minhas recomendações? Se você vai estudar sozinho, está em masculino, mas sozinho, sozinha. Escreva redações, é prioridade. Assistir reportagens, porque nós já tivemos casos de candidatos que gostavam muito, por exemplo, de um podcast, chama Café Brasil, eu acho, e foi um dos áudios do CELPE-BRAS. Então, a pessoa já estava acostumada a escutar aquele tipo de pessoas falando, né? E o CELPE-BRAS sempre pega notícias e reportagens do último ano, sempre são muito atuais. Então, se você está tendo contato, pode ser que você. "Ah, eu já sei sobre esse tema. Pode ser que você não escutou aquele vídeo, mas pode ser que você escutou sobre aquele assunto, né? Então, isso ajuda muito. Claro, é muito importante estudar os temas que você tem mais dificuldade. Eu dei aqui alguns exemplos, como tempos compostos, os acentos, tempos verbais. Mariana, mas isso não será cobrado. Será cobrado dentro da sua redação, certo? Não vai ter uma pergunta lá dizendo qual é o verbo vir no presente do subjuntivo. Não. Mas se você tem que fazer uma frase com o verbo vir no presente do subjuntivo na redação e você não sabe, é aí
que o avaliador vai descobrir se você estudou os verbos ou não, né? Então, é, veja novamente ou estude assuntos que você ainda não tem muita clareza ou que você queira revisar. E, novamente, aprendendo diferentes tipos de textos, né? E-mail, carta, relatório. Aqui eu focalizei mais na parte escrita, porque a parte oral vocês sabem como se preparar. Falando, né? A gente só aprende o idioma quando a gente fala realmente. Então, se você tem a oportunidade de falar com alguém e que essa pessoa te corrija, com certeza vai ajudar muito. Existem cursos preparatórios? Claro que sim. Existem muitos. Eu vou falar dos que eu conheço, que são os nossos, né? Eu sou a professora que faz o curso preparatório não obrigatório no SEB. Nós temos dois tipos de cursos preparatórios. Nós temos um que é em grupo. Esse curso preparatório, eu não tenho informações ainda. Nós somente saberemos se esse curso vai abrir depois das inscrições do CELP-Brás, porque nós pegamos todos os inscritos e mandamos um e-mail para esses inscritos dizendo: gente, o curso preparatório vai ter esse valor, vai ser esse dia, enfim. E aí, se temos matrículas, fazemos o curso. Tem anos que o curso é gigantesco, 15, 20 pessoas. Tem anos que são 5 ou 6, o mínimo para abrir o curso são 5. Então, tudo depende, né? Depende se as pessoas vão querer fazer o curso em grupo ou não. Eu não posso garantir que o curso vai abrir, mas nós vamos abrir a oportunidade. Mariana, o curso não abriu e eu preciso estudar. Ok. Então, se você não encontrou um outro lugar para estudar ou você quer estudar comigo, enfim, existem as aulas particulares. As aulas particulares podem ser iniciadas em qualquer momento. Você pode me escrever por e-mail. Para algumas pessoas já eu passei o telefone, algumas pessoas já se contataram comigo. A parte boa do curso em grupo é exatamente a parte do grupo ajuda muito, você escuta outros colegas, outras opiniões. Mas as aulas particulares, o ponto positivo é que você não tem que pagar um valor específico e receber as aulas num horário específico. Você tem muito mais flexibilidade, né? Se você pode estudar, eu somente quero fazer 4 aulas. Ok, eu posso estudar na sexta-feira de manhã. Mariana, você tem disponibilidade? Sim, eu também. Ótimo. Então, é mais flexível, né? O aluno decide quando ele quer começar e quando ele quer terminar. Para que vocês tenham um exemplo, eu tive um aluno para a prova de outubro que começou a estudar em agosto e eu tive outro aluno que começou a estudar 2 semanas antes do CELP, porque cada um tinha um desejo diferente, certo? E tudo bem, cada um fez a sua forma. E aí, se caso você tiver interesse em fazer as aulas particulares, você me escreve, eu explico, não tem problema, ok? Mas nada é obrigatório. A prova do CELP-Brás não é obrigatória, a menos que você esteja aí passando por alguma coisa, universidade ou trabalho, e os cursos preparatórios não são obrigatórios. Você pode estudar sozinho. Certo? É somente uma possibilidade, porque como eu tenho bastante experiência, às vezes a pessoa se sente mais confortável em estudar. Eu sempre dou o mesmo exemplo, que é quando você vai aprender a dirigir. Você pode aprender a dirigir sozinho? Pode. Você pode aprender com seu pai, você pode aprender com seu amigo. Você também pode pagar um professor para te ensinar a passar na prova, certo? Então, são maneiras diferentes do que você quiser. Então, fica aberto. Quem quiser falar comigo, pode me mandar um e-mail e a gente se fala, com certeza. Perguntas? Minha parte acabou, agora são vocês. Tudo claro? Acho que tudo claro por agora. Preparada? Ah, Eu e tenho eu ia experiência. perguntar, eu sei que vocês não têm informação, tipo, com certeza de quanto é o valor do curso preparatório em grupo, mas muda muito cada ano, depende da quantidade de pessoas, ou sempre é meio parecido, para ter uma Ah, aproximação. não, depende da minha disponibilidade, porque às vezes eu faço um curso mais longo, como de 5 semanas, e às vezes não tenho tempo, faço de 3 semanas somente. Então, Hum. é por isso que varia o valor. Mas, por exemplo, eu não, eu, se eu encontro, me manda, se você estiver muito interessada, me manda um e-mail, eu dou uma olhada nos preços que foram nos últimos 2 anos e passo para você.
para você comparar, ok? Tá bom, perfeito. É normal que todos os anos abrem os cursos, pelo menos para 5 pessoas, ou tem anos que às vezes não, assim, mas Ano porque eu passado acho. não abriu, por exemplo. Ah, Todo mundo quis aula particular, aí não abriu aula em grupo. Então, e foi a primeira agora. vez que não abriu. Então, a gente Ah, nunca sabe o que vai acontecer. tá bom. Então, mas você se tem o preço das aulas particulares? Tipo, a aula Assim, individual. Sabe qual que é o preço da aula individual? sim, as aulas particulares agora são 13.000 colônias uma hora. E aí você faz aí, depois, quando sair o horário, o valor das aulas em grupo, você faz as contas e vê se você decide o que você quer fazer, Claro. tá bom? Claro. Perfeito. Obrigada. Eu queria dar uma última dica para vocês antes da gente finalizar. Às vezes, tem candidatos que dizem assim: Mariana, eu adoraria fazer a prova, mas eu não sei se eu vou conseguir o dia livre no meu trabalho. Eu não sei se eu vou, realmente, se eu vou fazer essa prova, se eu realmente estou pronto. Qual é a minha dica? Faça a inscrição. Não precisa pagar ainda. Faça sua inscrição. Porque depois do dia 17 de janeiro, quando o sistema fecha, tchau. Não tem mais. Não tem como você me escrever em fevereiro, Mariana, quero fazer. Fim. Acabou a chance. Se inscreva, faz o questionário, tudo certo. O prazo para o pagamento é até o final de janeiro, do pagamento da primeira parte. Aí você já teve mais um tempo para pensar, certo? Você já pensou, ok, acho que sim, acho que não. E aí você conversa comigo. Certo, Mariana, eu vou pagar a metade sim, porque eu quero fazer. Ou, Mariana, não vou pagar, não vou fazer a prova. Não acontece nada, gente. Você não perde nada. Certo? Eu somente cancelo a sua inscrição no sistema. E se você quer fazer depois, tudo bem. As pessoas têm medo de se inscrever e depois ter algum problema. Não, eu nem fico sabendo se você se inscreveu 2 vezes, não tem nenhum problema, certo? Então, é uma coisa bastante importante a data de inscrição, porque nós temos problemas todos os anos com pessoas que ficam pensando e perdem a data. Então, acha que talvez vai fazer? Ou vai, se você sabe que vai fazer, ótimo. Gaste um tempo já fazendo essa inscrição para conseguir escolher o seu horário de prova oral com mais opções. Se você tem dúvidas se vai poder fazer a prova ou não, use o fim de semana tranquilo, faça a sua inscrição e aguarde. Até o final de janeiro você pode decidir, pagar a primeira parte, falar comigo. Então, é, somente não percam a chance agora. E se você não quiser fazer agora, em outubro nós teremos outra prova. Nós sempre temos. E aí vocês me mandam, se caso você decidir fazer no final do ano ou no ano que vem, não sei. Lembre-se de me mandar um e-mail, passando a prova, passando a prova de março. Em abril, eu já abro a lista de informação sobre a próxima prova. E aí você põe aí na sua agenda, eu quero fazer em outubro. Vou mandar um e-mail para Mariana em maio, para que ela me coloque na lista de informações. E aí você vai saber novamente quando vão abrir as inscrições, quais são as aulas abertas e tudo isso. Última chance para perguntas. Mariana, Oi, Jaqueline. você tem a data da próxima prova? Não, somente Ainda não. em maio nós vamos saber, Ok, provavelmente. ok, Uhum. beleza. Kalin, diga. Eu não te escuto, está em mudo. Boa noite. Oi. Oi. Eu queria saber duas coisas. Uhum. Primeira, sobre os aspectos teóricos da língua, por causa que eu aprendi a ouvir e a falar, mas nunca tive uma aproximação teórica. Não sei, não sei, não tenho definido os tempos nem muita coisa a nível teórico. Mas acho que é importante, portanto. Ah, eu certeza que vou optar por aulas, sejam grupais ou sejam individuais. Mas eu queria saber se você podia me dar alguma referência de sites online ou de material teórico que eu puder
dar umas olhadas e profundizar aquilo que eu não perceba de Mas entrada. você sabe escrever em português ou você somente sabe falar? Eu sei escrever, Uhum. mas às vezes os acentos não dão certo, porque Uhum. são diferentes ao espanhol Uhum. e faz muita confusão. Sim. Por exemplo, escrever mesmo vai com V, com Letra V. a, a letra V e em espanhol é a outra. Uhum. E A assim letra com B. muitas palavras, então eu faço muita confusão. Mas eu escrevo. Normalmente eu sempre que tenho de escrever alguma coisa, ahm, reviso com dicionários virtuais. Uhum. Uhum. Que você não vai poder usar na prova. Então é importante estudar, claro. Sim. E a outra coisa, Uhum. a outra dúvida é com respeito à forma de falar nas entrevistas. Uhum. Dependendo dos temas que dão, Uhum. é preciso sempre ter uma linguagem formal. Não necessariamente. O que nós dizemos é que a única coisa que você não pode dizer aí é palavrão. De resto, tudo certo. Hum, Nós somos somente mulheres que fazemos o CELP-Brás, que aplicamos. Eu e minhas colegas, nós tentamos fazer com que as pessoas se sintam o mais confortáveis possíveis. Então, nós conversamos de uma maneira muito tranquila. Você vai sentir como que está falando normal mesmo, não tem uma seriedade. É mais como a parte de vocabulário. Se você pega um assunto mais difícil para você, vai ser o seu vocabulário, mas não que você não possa usar tá ou né. Isso tudo bem, não tem problema nenhum. E sobre a parte teórica, o que eu posso passar para você, é, eu não sei se você já teve algum livro de português para estrangeiros. Você já estudou com algum ou não? não, Não? Eu posso te mandar um PDF. Me manda um e-mail pedindo o PDF. Eu mando para você e aí acho que lá tem as explicações. É domínio público, então eu posso mandar para você sem problema. pronto, Bom, obrigada. maravilha. O que mais? Somente? Ok. Então, agradeço a participação de vocês. Se vocês tiverem qualquer pergunta, me mandem lá no e-mail e não se esqueçam, dia 17 o sistema fecha, então espero encontrá-los em março. E, bom, obrigada, gente, pela presença. Boa noite, bom descanso para todos. Obrigada para você. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite.